Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mulheres Pod. Eu aqui, do lado da minha amiga Ana, como sempre. Tudo bem, amiga? Tudo bom, maravilhosa. Como é que você tá? Eu tô indo, né? Você reparou? Eu tô indo. Reparei. Eu tô fanha, gente. Eu tô fanha, assim, foi por um bom motivo. Peguei uma gripezinha, mas estou me recuperando aí. Eu peguei um frio muito intenso numa viagem que eu fiz. E agora eu tô aqui, fanha. Nos próximos episódios eu vou ficar um fanha. Mas vai ficar, logo você tá recuperada, fica tranquila. Se Deus quiser. O importante é não parar e estamos aqui. E lembrando vocês, sempre curtir, comentar, compartilhar. Não deixe, gente. Isso faz que vocês ajudam a gente quando vocês fazem isso, não é, amiga? Exato. Lembrar que os nossos episódios são veiculados toda terça, quinta, de manhã no Spotify, à noite às 20 horas no YouTube. Curta, comenta, compartilha. Lembra que quando você dá o seu joinha, o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. E como vocês sabem, a gente preza pela qualidade. Tanto é que temos duas pessoas maravilhosas hoje aqui com um assunto super interessante, não é, Amandinha? Muito interessante. Interessante para muitas mulheres. Esse assunto não é só para as mulheres também. Os homens que estão ao lado têm que manjar um pouquinho desse assunto. Hoje nós vamos falar então sobre amamentação. Então você que está se preparando para ter um bebê, ou você que inclusive está nesse período, se prepara aqui, ó, vem coisa boa aí. Posso apresentar nossas convidadas? Se apresenta 2h30. Ah, é verdade! É verdade! Se apresenta 2h30. Exatamente, Duas gente. convidadas e meia, vocês vão entender. Hoje nós temos uma convidada mirim aqui, gente. Olha que coisa fofa. Mas eu vou explicar pra vocês. Nossas convidadas são consultoras de amamentação. Pessoas maravilhosas que eu conheço da minha vida de convívio diário, que trabalham comigo, inclusive. Eu vou apresentar, vou ler o nome aqui, porque o sobrenome dela me lascou. Vou ser sincera. Lívia Poliquizo, certo? Acertei. E Elo Canhasse, muito obrigada. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, meninas. E como é que é o nome da nossa mirim? Esqueci da Alice, a nossa mirim. A gente, ela falou, eu apresentei, me empolguei aqui, lendo o nome da Lívia e esqueci. A pequena Alice que tá com 2 meses. Vai fazer 2. E ela tá só mostrando na prática. Literalmente na prática. Ela veio falar sobre a amamentação e o que ela tá fazendo aqui? Ela tá amamentando, gente. É isso. É justamente pra tirar aquele estigma de que a amamentação tem lugar certo e hora certa. Perfeito. Não é isso? Já começou bem. Opa! Então, assim, pra começar o bate-papo, eu queria que vocês se apresentassem e explicassem como vocês entraram, cada uma, no mundo da amamentação e como vocês conheceram, como vocês formaram essa dupla de Batman e Robin maravilhosa aí. Quer começar, amiga? Pode começar. Tá. Eu sou a Lívia Poliquizo. É um prazer estar aqui. Amando o espaço, amando vocês. Eu sou bióloga de formação e eu fui trabalhar lá pro finzinho da vida. Eu fui fazer mestrado, comecei um doutorado em envelhecimento cerebral. Eu trabalhava com demências do envelhecimento, Alzheimer, Parkinson, doença lobar frontotemporal. E depois eu fui migrando para dar aula. E aí, no meio desse caminho, eu fui mãe. E apesar de uma bagagem enorme acadêmica, na saúde, eu ficava na faculdade de medicina, né? Passei muitos anos lá. O período que eu morei fora, eu fui babá também, né? Quem não, quando mora fora. Apesar de todo esse conhecimento, quando eu me tornei mãe, veio a bomba, né? Como é que eu mantenho esse bebê bem nutrido? Como que eu mantenho esse bebê bem nutrido e sem dor? Como é que esse bebê não fica como os outros bebês que eu até então imaginava, vivia e parecia, parado num berço quieto e que é colo 24 horas ou minha teta 24 horas. Tudo isso, o meu próprio processo me levou a querer entrar nesse mundo do aleitamento, porque há 7 anos atrás, a sensação que eu tive é que quando eu fui, né, me tornar mãe, o bebê ser meu, eu estava entrando numa realidade paralela, que nunca ninguém tinha me falado. Então eu dava aula num monte de lugar, né, psicologia, fisioterapia, enfermagem. Caraca, como é que eu não sabia que era isso aqui? E desde então eu comecei a minha busca para me especializar nessa área, fui fazer uma pós nisso. Aí ano passado eu também fui em busca do título, tenho uma titulação, né, como consultora de lactação internacional, já que no Brasil ainda não é reconhecido. E aí há 7 anos eu me debruço nisso. Mas foi minha própria história que me trouxe para cá. Foi uma história pessoal, porque até então eu estava bem dando aula e
mexendo lá nos meus cérebros pós-mortem. Mas agora vem aqui, você tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Como que você concilia tudo isso e ainda casa, marido, filho? Porque a gente bate muito na tecla aqui no podcast que, assim, a mulher, ela é o povo, né? Ela é multitarefas, né? Então, como é que você consegue lidar com tudo isso? Eu não consigo. Não consegue. É simples, gente. Não dá. Administrando riscos. Exato. Pra mim é muito clara essa imagem de, olha, tem esse prato aqui que agora ele vai espatifar e beleza, espatife. Daqui a pouco eu coleto seus cacos. Porque nesse momento eu não posso deixar cair. Então, minha administração, meu equilíbrio é assim, contenção de danos, aonde eu não posso. E aí tem hora que você joga mais energia na vida pessoal, tem hora que você joga mais energia no trabalho. Então, no passado, quando eu estava em busca do título, foram basicamente 6 meses, onde eu chegava, pegava as crianças, colocava para dormir e acabou. Porque eu dormia numa poltrona estudando um livro gigantesco de farmacologia que eu nem lembrava daquelas coisas. Então eu pensava, beleza, eu quero o título, então esse é o preço que eu tenho que pagar. Quando eu tava com as crianças assim, pequenininhas, beleza, o preço é eu colocar o meu pé no freio, se eu quiser e dar dar atenção o que eu acredito. Pros filhos, Acredito que o preço que você pagou e o preço que você ainda vai pagar é o que muitas mulheres passam pelo mesmo processo. Né? A gente acaba se identificando muito com isso, com as histórias que vêm aqui, porque são basicamente as mesmas em outras, às vezes em outras proporções. Mulheres, né? Mulheres, né, gente? O nome já fala. E você, Elô, fala um pouco pra gente como é que você chegou aqui. Como eu cheguei aqui? Bom, eu sou publicitária de formação, fiquei 12 anos trabalhando em mercado financeiro, nada a ver com a minha área. E a amamentação, na verdade, veio como mulher, mãe, sofrendo perrengue com a amamentação. Então, foi exatamente isso que me fez me tornar consultora. Quando eu engravidei, sempre foi o meu maior sonho, a maternidade. Eu estudei muito pra parto, tudo que eu podia, tudo. Fisioterapia pélvica eu fiz terapia, eu me preparei pro parto, eu fui atrás de uma equipe humanizada, comprometida com parto normal, que era o que eu queria muito. Mas a amamentação, ninguém na minha família teve problema com a amamentação. A minha mãe amamentou, a minha irmã amamentou. Então, pra mim, era uma coisa assim, fisiológica, tranquilo. O bebê nasce, você põe no peito e tá tudo certo, cara. Não é isso? E quando eu me vi com todos... E assim, lógico, tiveram várias coisas que foram casos à parte da condição do meu filho, que complicaram a minha amamentação. Mas nem de longe é tão instintivo quanto a gente acha que vai ser, né? E por mais que a gente estude, lógico que tem muitas coisas que a gente pode prever, que a gente pode evitar. Mas você precisa daquela segunda pessoa da dupla pra saber o quanto ela vai dar certo ali no processo ou não, né? Não tem como você saber como é a boca daquele bebê, vai dar certo, não vai dar certo? São fatores que só depois que o bebê nasce que você vai tentar se entender ali com aquele bebê, né? Agora com a Alice, a minha segunda filha, completamente diferente. Então são 2 bebês da mesma mãe, totalmente diferente tudo. Tudo que eu vivi com um, eu não tô vivendo com o outro, né? Mas eu fui parar, né, nessa área de consultoria de amamentação pela minha dificuldade mesmo, né? Então, lá na própria... Eu tive diabetes gestacional, então é uma condição que pode causar uma pojadura, por exemplo, tardia, que é a descida do leite, mais atrasada do que o prazo esperado. Eu não sabia disso, meu filho não ganhava peso, aí ele tinha uma língua, né, um freio curto, então... Também não foi observado na maternidade, mas foi assim, não, isso aqui, se lá com 2 anos na fala atrapalhar... Corta. Aí corta. Mas em nenhum momento lá na maternidade me falaram que aquilo poderia atrapalhar a minha amamentação. Eu já saí da maternidade fissurada dos 2 lados, com muita dor. E não, é normal. Doer é normal, é tranquilo, isso aqui faz parte. Então eu não sabia, né? E quando eu tive... Aí, assim, paralelos de como a gente se conheceu, né? A gente participava de um grupo de mães, que a Lívia, na verdade, mediava o grupo, eu não sabia, não a conhecia. Quando eu comecei a ter um monte de problema, as minhas amigas me indicaram ela como consultora. Procura a Lívia é a melhor. Na época, mandei mensagem pra Lívia. E como toda mulher, paciente nossa, que manda mensagem, e se a gente demora um pouquinho pra responder, o desespero... Já surta? Já. Qualquer uma que falar pra você, eu tenho vaga primeiro, você fala, beleza, eu tô dentro. Porque assim, é muito difícil. Claro. Você tá com dor, você tem um bebê. E não é um machucado que você ralou o joelho ali, você coloca um band-aid, tá tudo certo. Não, eu sei bem.
machucado que você fica ali, ó. Me dói De pra tempos em caramba. tempos você fica esfolando esse machucado. Então eu mandei mensagem pra Lívia. A Lívia tava com uma série de questões na época, não viu. E acabou Não vindo. tinha a Elo ainda, gente, pra administrar. Acabou vindo uma outra consultora me atender. Que eu falo que assim, eu amamentei o meu filho até agora, até a Alice nascer, ele ainda mamava. Caramba. Então, valeu a pena, mas eu tenho plena consciência de que se eu não tivesse tido uma consultora pra estar ali me orientando, pra fazer um laser, pra me ajudar, eu teria desistido, porque não tinha como dar sequência se eu não tivesse consertado as coisas pra alinhar a amamentação. E aí, quando eu entrei nesse pós-parto, eu já sabia que eu não queria voltar pro banco, porque era uma coisa que eu já tinha determinado até antes. Né? Eu falei, eu não vou trabalhar 12 horas num negócio que eu nem gosto e vou deixar meu filho em casa. Foi na pandemia, então tinha esse plus. Aí ele tinha PLV também, então tinha alergia à proteína do leite. Eu tinha medo de deixar numa escola. Então, juntou tudo. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? Aí eu falei, bom, se eu vou sair de um trabalho que é porque eu não gosto desse trabalho, eu tenho que, então, começar do zero em uma área que eu realmente gosto e que eu veja propósito. Agora você pode focar em algo que você gosta. Exato. E aí eu fui estudar para ser consultora, fiz o curso de consultoria, terminei todas as formações. E aí, assim que eu terminei, eu fui num aniversário Foi muito legal. de um filho de uma amiga minha. Amiga em comum. Cheguei no aniversário, dei de cara com a Lívia. Ainda cutuquei meu marido e fiz assim... Você fica aí que eu... Segura ele, se vira. Porque era uma fase que meu marido nem ficava sozinho com meu filho ainda. Sabe aquela época? Que ele... Tudo é peito. Que também não é uma verdade. Mas Porque é a época que, que os maridos ficam com os filhos é quando eles completam 15 anos, né? ou mais, né? Ou mais. E aí eu falei, você se vira, você dá um jeito de ficar com ele, porque você sabe assim, alguém máximo do seu trabalho? É a Lívia na amamentação. Eu falei, eu vou lá falar com ela. E fui. Me apresentei, a Lívia foi super simpática, a gente se deu super bem. É que assim, é muito engraçado que as pessoas vivem perguntando se nós somos irmãs. Aham. Então sabe aquela pessoa que eu já também converso com o poste? Eu converso com o poste. assim, Não, é porque às vezes a pessoa dá tão liga, eu falo, Não, dá uma foi liga, isso. que parece que é algo familiar mesmo, Não, e né? eu cheguei naquele aniversário muito mal. Eu tinha ficado um tempo internado com meu filho mais novo. E ele tava passando por uma segunda crise, fazia pouco tempo que tinha acontecido a internação. Eu nem sabia se eu ia ou não. Então, sabe quando você chega com a energia lá embaixo? E aí chega a Elo toda assim, sabe, calorosa. Nossa, foi tão gostoso. E aí ela simplesmente, achei muito legal da parte dela, que ela falou pra mim assim, terminei todo o curso, eu sou Caxias, assim, eu sou bem nerdona, sabe? Mas eu não sei, eu me sinto insegura em sair colocando a mão no peito dos outros, em pegar um bebê e falar que ele tá normal, e ele não tá. Porque eu acho que isso é uma coisa muito séria. Que eu lembro que, na verdade, amiga, você me perguntou assim, ai, que legal que você fez o curso, você tá atendendo? Eu falei, não. Aí ela, por que não? E aí, o que aconteceu? Eu me sentia muito responsável, porque eu pensava assim, cara, eu ainda amamento até hoje graças a uma pessoa qualificada que foi me ajudar. E eu me sentia zero qualificada. Porque eu falei, eu acabei de fazer o curso, mas pra você ter a experiência, nada te dá isso. É diferente. Né? E aí, a Lívia só fez assim pra mim, ai, vem atender comigo. Porque Olha. eu gostei dela. Muitas pessoas me procuram pra dar mentoria. E dificilmente eu vejo essa preocupação tão genuína se o que eu tô vendo é o que eu tô vendo mesmo. Normalmente assim, eu já sei. Quando a Elo apareceu assim, tão... Não, humilde, com desejo assim, genuíno. E aí eu acho que ela não levou a sério. Não, eu levei zero a sério. Eu simplesmente peguei e fiz assim, tô atendendo em tal lugar, mandei o endereço. E era aniversário das crianças, você lembra? A Lívia ficou meio sumida uma semana, ainda meu marido falava assim pra mim, e aí, você não ia atender com aquela Lívia? Eu falei, eu não vou cobrar ela. Ela falou, vem atender comigo, eu passei meu telefone, mas eu vou mandar uma mensagem pra ela e falar, e aí, você falou que ia me chamar, não me chamou? Mas eu não esqueço as coisas, e aí eu mandava. Só que assim, também foi um teste. Deixa eu ver o quanto ela quer. O quanto aquilo lá é fácil. Porque eu acho que as pessoas também não têm ideia do que é a vida de um consultor. Do que é a vida de um autônomo. De como que você trata o paciente. De como tem esse negócio da emergência. Mesmo não sendo. Então eu falei assim, vamos ver se ela quer mesmo. E aí ela apareceu lá. Aí no dia seguinte mandei de novo outro endereço, ela apareceu lá.
Aí eu comecei a perceber que a menina aparecia. Ela tá com vontade, ela tá com vontade. Com criança pequena. Com criança detalhe. pequena. Não é só isso. O Pietro tinha 1 ano também, sabe? E aí ela começou a aparecer em todos. E ela vinha com um caderninho, ela anotava, ela me perguntava. Ela, ai, como que você sabia que tava engolindo? E aqui, por que você fez isso? Então, Aí eu dei a ideia da gente começar a fazer grupo de atendimento de cada paciente. E aí, às vezes, a parte ela administrativa dela arrasou, assim, na minha vida. Porque é a parte que eu não tenho. É isso que é o bom. Dá certo quando complemento. uma tem uma coisa, a outra tem outra, e junta os dois. Foi maravilhoso. E foi assim. E desde então, ela ficou um tempo, ela ficou, na verdade, 6 meses me acompanhando em todos os atendimentos. Foi de maio de 22 até dezembro. Exato. Eu ia em todos. Em todos. E não atendia. Eu ia só com ela, Só lógico. Observando. Observando. Ajudava Aí, às no vezes, eu falava, vem pra você atendimento. agora. Então, eu fui fazendo como a gente faz mesmo em saúde, né? Então, você primeiro vai só na observação, depois você coloca ali, vai na monitoria, até que ela começou a assumir os pacientes dela, eu os meus, e a gente seguiu juntas e tem dado muito certo até aqui. Eu vou aproveitar, deixa, Elô, que você falou sobre a amamentação, que você parou de amamentar agora há pouco. Se fala que, obviamente, o ideal é amamentar 6 meses, se puder estender 1 ano. A amamentação prolongada passando de 1 ano. Benefícios existem, porque as pessoas falam, a gente escuta bastante, né? O leigo falando, não precisa, o bebê já não precisa mais, os nutrientes vêm da comida. Amamentação prolongada, prós e contras. Ó, eu vou responder uma parte e vou tacar a peteca pra Lívia dar o resto da aula. Porque assim, eu faço a tecla SAP das pacientes, tá? Às vezes ela começa a falar muita coisa, eu falo, amiga, menina, SAP. Aí ela traz, porque ela é bem técnica. Então eu vou responder assim, qual é a indicação, né? A amamentação exclusiva, indicação da OMS, inclusive, até os 6 meses, o bebê vai beber só leite materno ou fórmula se a mãe não amamentar. Nem água, nem chá, nem Suco. nada. Só leite, beleza. Dos 6 meses até 1 ano é quando é a amamentação. O leite, na verdade, é o principal alimento do bebê. Então, quando a gente fala de leite, óbvio, leite materno sempre vai ser a prioridade, né? Se essa mulher, que são casos de muitas pacientes nossas, por diversos motivos, às vezes fez uma cirurgia redutora de mama, e aí tem lá uma cirurgia que a mama não produz o volume necessário, mas a gente sempre fala exatamente, bate nessa tecla de cada gota importa. Então, é muito melhor uma amamentação mista, se não for possível uma amamentação exclusiva, porque o que é o desejo absoluto muitas vezes? Eu quero uma amamentação exclusiva. Sim. Mas essa amamentação é possível? Nem sempre é possível. Então, o ideal, 100% leite materno. Se não for possível, o máximo de leite materno possível. Melhor um pouco do que nada. Até Isso. 1 ano de vida. De 1 ano pra frente, a OMS, inclusive, recomenda que os bebês mamem até 2 anos ou mais. Todo mundo sempre esquece essa palavrinha, porque muita gente fala, não, mas é só até os 2 anos. Não, é até 2 anos ou mais. Os benefícios, aí a Lívia vai pra parte técnica. É assim, né? Eu acho que tem muita coisa que não sai, não dá nem pra falar de senso comum, porque eu trabalho com muitas médicas. E, na verdade, eu acho que isso não adentra as graduações em saúde. Quando eu paro para pensar em aleitamento, eu não estou falando só de um alimento. Se eu levar do ponto de vista alimentar, 1 ano para frente, que é a prolongada, ou 2 anos para frente, eu estou falando que o leite materno se modifica de acordo com aquele bebê. Então, ele não vira água. Ele é, inclusive, mais calórico ao longo do tempo. Quanto mais o tempo passa, mais calórico aquele leite. Eu tô falando que aquele leite corresponde a boa parte da quantidade de vitamina C que aquele bebê precisa. Então, se eu parar para pensar na composição do leite materno, ele era útil com 30 dias, ele era útil com 6 meses, ele continua sendo útil com 1 ano, com 2, com 3, com 4, com 5. Os estudos mostram pra gente que os bebês vão desmamar naturalmente, provavelmente entre 3 e 7 anos. Não vira água. E aí, Caramba, porque assim, a maioria das vezes fala, amamenta só até 1 ano, porque depois de 1 ano Não tem mais água. nada. É água. Não tem é. mais nada, né? Ele é Porque mais é o que a gente calórico. escuta muito isso, né? tem uma tabelinha muito maravilhosa que pega, por exemplo, a maior parte dos alimentos que a gente dá para bebê e o leite materno mostra teor de gordura. Dá uma surra. Quando eu paro para pensar,
no sistema imunológico, por exemplo, uma criança vai ter uma formação ali mesmo, imunológica, parecida com o adulto, em torno de 4, 5 anos, né? Vamos dizer que o bebê ele só tem o primeiro batalhão formado. O segundo batalhão vai aparecer lá com 4, 5 anos. Quem faz isso pro bebê? Leite materno. Que inclusive muda, né, amiga? A composição. O bebê tá doente, Muda também. o leite muda. Eles ficam... Quem tem criança, vocês todas têm crianças. Sim. Acredito que muitas das pessoas que estão escutando têm criança. Poxa vida, até 4 anos é febre atrás de febre. Ranho, você canta parabéns de aniversário. O bebê que é amamentado, ele tá reduzindo a chance de evoluir para a gravidade em tudo. Em leucemia, em bronquiolite. Se a gente pega as doenças da primeira infância, diarreia, o bebê que é mama, ele tá na frente sempre. Se eu parar para pensar no desenvolvimento da face, né, se eu parar para pensar hoje que tá muito em alta, e que eu adoro, por sinal, na harmonização facial, qual é a maior harmonização facial que existe? Eu mandar pro osso a informação de onde ele tem que crescer. A única forma que faz isso, sem eu meter a mão, é dando peito para essa criança. Se eu parar para pensar quando esse rostinho vai terminar a calcificação, até 3 anos eles têm aquele rostinho, inclusive de bebê. Depois muda tanto. Verdade. Quem mandou esse lugar mudar com aqui o zigomático mais alto, que faz a bochechinha que a gente gosta para passar o blush? Foi a amamentação. Só que eu acho que como isso não é muito ainda divulgado, a amamentação ela fica muito reducionista. E aí parece que, inclusive, a mulher que amamenta, ela tá fazendo muito pouco. Não, ela tá fazendo muito. Ela tá entregando para esse bebê um lugar que ele vai pisar pro resto da vida dele. Com 20, com 30, com 40 anos, quando a ATM começa a dar ruim igual a minha. É isso que eu tô entregando pro meu filho. Tô entregando um cheque. E ainda tem ele mãe pode que depositar. não quer. Não quer. Não quer amamentar. Tem. Não quer. Falta de informação, Não quer. na minha opinião. Agora, amamentar realmente faz a mulher perder peso? Ajuda a perder peso? Fala isso a verdade. Porque isso aí, eu não sei se é mito, se é verdade, se é curiosidade, hein? Vai lá, amiga. Ajudar ajuda, né? Não, ajudar ajuda, mas ajuda por uma questão de déficit calórico, simplesmente. Eu, por exemplo, tá? No meu último parto agora, eu tinha diabetes gestacional, tive que controlar super a minha alimentação, eu engordei, se parar pra pensar, eu emagreci, porque eu engordei, tipo, 2 quilos. Então, na verdade, quando saiu ali, a Alice já nasceu com 3, quase 3.400, então quer dizer, só dela, placenta, líquido, com uma semana, sei lá, 10 dias de pós-parto, eu tinha emagrecido 12 quilos. Então, teoricamente, emagreceu, teoricamente, sim. Mas é um gasto calórico e energético gigantesco, porque o seu corpo tá ali frenético, trabalhando enlouquecidamente. Eu ia falar isso, Mas assim, a além fome- dele, ele pode ajudar a emagrecer, Pode. mas tá bom. Mas ele também dá mais fome. Você vai comer Muito. mais também. E depois você Gente, amamenta? Tem um monte de questão. Se eu parar pra pensar assim, ó. Eu tenho uma glândula, as mamas são glândulas, que elas estavam meio que em inatividade até o bebê nascer. O bebê nasce, eu tenho que mandar minha fábrica trabalhar ali. Então, eu tô perdendo energia, caloria, Suando muito para mais. produzir um produto, que é o leite. Então, o leite é um produto do teu corpo. Então, eu tô produzindo loucamente. Então, eu tô perdendo mesmo. Tanto é que as mulheres que amamentam, elas precisam ingerir mesmo mais calorias. Isso é fato. Tem lá a tabelinha linda, maravilhosa. O que acontece é que muitas mulheres, e aí a gente não sabe dimensionar ainda ao certo, se é uma questão psicoemocional, realmente fisiológica. Você quer comer a cadeira, cara. Não, e entra Você também quer comer e tudo. entra num lugar que eu acho que até vale pensar, assim, né? Refletir sobre isso. Que entra muito no que vocês falam em relação à alimentação, a se preparar. Porque é óbvio que se você... Alice é um bebê anjo. É a raridade isso aqui. Nossa. O Gente, inclusive, gente, olha isso aqui. Ela mamou, ela iniciou o podcast mamando, já tá dormindo, tá que nem um anjo, literalmente, como ela tá falando. Mas assim- E sentada, gente, normalmente não é. Você tá em pé. Não, Você tá- sim. assim, ó, tirando pelo meu filho, Pietro. O Pietro era o bebê que não saía do peito. Eu não conseguia escovar o dente, eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Era 24 horas, ou no meu peito mamando, ou eu ninando. Isso significa que você fica muito mais cansada, muito mais estressada. E quem é que nesse meio tempo consegue cozinhar qualquer coisa que seja? Ah, não, vai comer qualquer então, coisa. Era o quê? Era iFood só. Quando a minha mãe tava em casa, era comida se minha mãe... E era pandemia. Então, era só porcaria. Fora que tem essa. Quando você tá estressada,
Vamos ser bem sinceras? Ninguém quer comer uma batata doce, gente. A gente quer comer um chocolate. Não, porque você tá cheia de cortisol. Exato. Não tem como. É isso que eu ia falar. Você tem que parar pra Possível. pensar que a puérpera, na grande maioria das vezes, não é isso aqui. Não. Na grande maioria das vezes é assim, beleza, mamou, Não, e fora dor. fez cocô, vou trocar a fralda. Troquei a fralda, comprimi ali a barriguinha, golfou. Golfou, deu soluço. Pra onde esse bebê volta? Pro peito. Na hora que você vai transferir, tentar transferir o bebê pra uma superfície que não seja seu colo, Ele acorda. bate um reloginho do passo-repasso que fala, valendo! E aí você não sabe se você vai ao banheiro, se você come. Aí nisso, você já quando você se percebe, você tá com tanta fome, você quer carboidrato de rápida absorção. Qualquer coisa. Teu traquinas. cortisol tá Hambúrguer, aqui. pizza, tudo. Pão. Tudo. Eu não comia pão. Eu, sei lá, eu passei uns 10 anos sem comer pão. Eu lembro, assim, ó, de pegar o pão e, sério, eu poderia comer um saco inteiro. E muitas- A padaria. Aí você fala, era uma demanda nutricional ou emocional? Cara, eu não sei, eu só queria comer. É uma junção. É. uma junção, né? Não, e vem de um lugar também que muitas passam, por exemplo, uma gestação que nem no meu caso. Eu tive diabetes gestacional, várias amigas minhas tiveram. E eu faço Você tem uma restrição calórica. uma restrição calórica, já não podia comer trocentas mil coisas. Aí parece que abre a porteira, você já tá com fome, já tá cansada. Você só quer comer uma besteira. Então, assim, emagrece, depende como você vai lidar no seu Isso. pós. Porque vai te ajudar, o seu corpo vai contribuir pra te ajudar a eliminar mais calorias, porque você tá ali a milhão. Mas depende do que você vai botar pra dentro também. Então, Com se certeza. preparar é uma coisa que eu acho que é muito importante. Assim, pra amamentação, inclusive, é uma dica que a gente dá pras pacientes. Muito. Tenha um freezer com estoque de coisas prontas, que você só coloque no micro-ondas Saudáveis e tá tudo e certo. gostosas. Porque, de repente, foi aquele a sua lacunazinha, você tá na sua cara, você fala, beleza. Porque uma coisa que acontece muito também é que na gestação, você tá muito preocupada em manter aquele bebê vivo e saudável. Você tem muito medo. Na hora que o bebê sai de você, parece que você não precisa mais se manter saudável. E você precisa. Você precisa mais ainda. Sim. Você continua, inclusive, sendo grupo de risco. Lá no pós-parto imediato, você é prioridade em campanha. Porque mulher é mulher, né? A partir do momento que já fica grávida, já não pensa mais nela. Ela pensa só na Exato, criança, gente. A exato. gente pensa só no filho e aí só. você conta nessa equação. Você faz parte dessa equação. Você tem que Agora, saber. o se alimentar saudável também influencia para o qualidade. bebê no leite. Porque também tem esse negócio mesmo. Come feijão, dá gases na criança. Não, tem agora isso, é vocês vão ficar mito. chocada, é mito. Gente, é Mitaço. mito. Eu cresci ouvindo isso. Mas assim, ó, vou fazer de novo. É um mito que eu não gostaria muito que fosse mito. Porque eu acho que se não... A gente tem que mudar a mentalidade. Se não fosse mito, nós estaríamos cuidando melhor dessa mulher. De fato, é mito. Se eu pegar uma mulher desnutrida e comparar a qualidade do leite dela com uma mulher que tem uma educação alimentar maravilhosa, é muito provável que eu encontre a mesma qualidade do leite. O corpo preconiza o bebê. Então, ele vai queimar músculo se for preciso, para ter uma qualidade de leite boa. Ponto. Agora, de novo, a custa de quê? Como que essa mulher cuida desse bebê? Beleza, a qualidade do leite tá ótimo, mas como que ela sustenta ele no colo? Como que ela se mantém acordada? E o humor dela, e o estado de humor dela? Então, se eu parar para pensar nutricionalmente para o bebê, tá tudo ok. O que parece ter uma mudança, mas a gente precisa ainda explorar mais estudo, é a qualidade da gordura. Isso parece sim melhorar, alterar. Tem se falado muito, principalmente em pacientes que são bariátricas, em colocar um teor de gordura a mais, né? Caprichar na gordura, um nuts, um abacate, que parece que o coco. Gorduras boas. Só Boas. faço constar aqui, Isso. né? Não é o óleo de Exatamente. canola. Não é pra disso. comer É bacon azeite. frito todo dia. Tem pesquisa saindo, por exemplo, que azeite melhora a produção de leite. Então, parece que esses alimentos todos, azeite, chia, aveia. Olha que interessante. Para a produção.
para a produção. Agora me fala uma coisa, cerveja preta, é mito também? Que é outro mito verdade. É mito atrás de mito. É mito atrás de mito. Gente, eu tomei muito caracu pra dar tentada leite. Canjica. Mito também. Gemada. Mas olha que... Mulherada, tá vendo? Você quer comer a canjica, você coma, mas não é que produz mais leite. Se você quiser usar essa desculpa, tá tudo certo. Quer tomar cervejinha? Pode tomar, mas não vai se gerar mais leite. Não, mas um pouquinho. Não pode. Pode? É mais outro mito. Outro mito. Outro É mito. inflamatório. Não, mas se a gente... Sabe aquelas fitinhas até que tem? Sei, tem. O percentual de álcool que é metabolizado pelo leite é muito baixo. Então, por exemplo, até a cerveja preta, se essa mulher vai estar em estado geral bom, para ela ficar com esse bebê e conseguir cuidar desse bebê, tá tudo bem, porque a gente percebe uma coisa. Todas as vezes que uma mulher, ela come alguma coisa que dá prazer para ela, aumenta os níveis de ocitocina. Se aumenta o nível de ocitocina, aumenta o reflexo de ejeção, sai mais leite. Se sai mais leite, o corpo entende que pode produzir mais. Então, apesar de ser mito, um monte de coisa, tá fazendo bem para aquela mulher. Uma dose, né, galera? Vamos deixar bem. Não é o fardo todo, não. Vamos ressaltar aqui que é uma dose, galerinha, porque na gestação não pode, Não, né? nada, De jeito zero. nenhum. Sim. Então, a gente tem muita paciente que ama vinho, por exemplo. É. E aí, quando a gente vai no atendimento e aí elas falam, eu não aguento mais, eu queria muito tomar um vinho. A gente fala, ué? Mas uma taça de vinho você pode tomar. Agora a garrafa toda é diferente. Não né? é diferente. Exatamente. É diferente. Então é isso. Mas então, assim, comam canjica, comam... Mas não usem de desculpa. Comam a canjica, comam... Toma cerveja preta. Toma a sua cervejinha preta, meia taça, tá? Por favor. Tudo que te faz bem, coma. Não vai fazer mal pra você e pro seu bebê. A única coisa só, pra gente tirando não do ponto de esquecer, o único alimento que comprovadamente interfere no bebê é a proteína do leite, caso o bebê seja alérgico, né? Que era o caso do meu primeiro filho. Ele tinha lá alergia à proteína do leite de vaca. Então, isso sim... Mas para um bebê alérgico. Só para um bebê alérgico. É a única coisa. E uma outra coisa que a Ana falou daí, abordando do álcool. A única coisa que o álcool também parece estar um pouquinho envolvido é que o reflexo de ejeção pode demorar um pouquinho mais. Então, por conta de como ele é metabolizado, a gente não sabe ainda ao certo o mecanismo fisiológico, mas ele parece brigar ali com a ocitocina. Então, é um leite que vai sair mais lento. Então, quando alguma paciente vem conversar comigo se pode, eu explico para ela colocar ali na tabelinha dela o que vale mais a pena para ela ou não, da balancinha dela. Puxa, fugiu agora. Tipo desses brancos. Quando a gente tá falando de amamentação, que a gente acabou de falar, é muito exaustivo, é cansativo. Então, assim, a gente se tem uma rede de apoio, igual você falou, já fiz as marmitinhas, mas eu queria entender qual seria o papel do companheiro ou companheira nesse processo. Nossa. Olha... Eu digo que, assim, a Lívia fala muito sobre isso, né? Sobre aquela questão de, pra cuidar de um bebê, amamentar um bebê, você precisa de uma tribo inteira. Não existe uma amamentação a longo prazo sem apoio. Praticamente, assim, a porcentagem é muito pequena. É muito pequena. Porque é óbvio que tem um papel que a mulher que tá ali, a lactante, só ela pode desenvolver, né? Mas a gente acompanha muitas famílias que, cara, o companheiro ou a companheira tá ali no pau a pau, entendeu? Então, assim, a mulher tá amamentando, mas ela não tá sozinha. Enquanto ela tá amamentando, o marido tá ali, ó. Ou a esposa tá ali, ajudando, tá cortando a pizza, tá dando na boca, tá fazendo uma fruta. Qualquer coisa é uma ajuda, tá né? pondo a roupa pra lavar. Qualquer outra pessoa só não tem o peito. Exato. Uma coisa que, assim, me choca muito é que a amamentação leva a uma culpa que não é dela. A gente tem que dar o nome pro lugar certo. Então, por exemplo, a Helena Alice aqui. Ela não tá no peito, mas ela tá no colo. O que acontece é que boa parte dos bebês normais, de famílias normais, vamos colocar típicos, né? A gente tem mudado um pouco desse nome. Esse bebê talvez não vai aceitar o carrinho. Ele não vai saltar o bercinho. Ele quer o colo. E aí, muitas vezes, a gente coloca assim, quer o colo porque ele mama.
Não, ele quer o colo, porque ele foi projetado para o colo. Vamos primeiro falar quem é o bebê real? Vamos naturalizar. Até porque o bebê desmama muitas vezes. A gente tem pacientes que isso entra nessa crença, que é sim uma crença limitante mesmo. De, não, o bebê não dorme porque ele mama. O bebê só quer colo porque ele mama. E aí o que acontece? Essa mulher desmama esse bebê. Coloca esse bebê na mamadeira. E o que acontece? Pra tentar se ele livrar um pouco mais. E querendo o colo do mesmo jeito. E querendo a mamadeira na madrugada. Piora. Porque o leite tá pronto. Eu pego a Alice aqui, coloco, tá tudo certo. Desmamou, vai pra mamadeira, tem que esterilizar a mamadeira, tem que levantar de madrugada. E quem que acorda pra fazer essa mamadeira? É a mesma mulher. A mesma mulher que desmamou. Então fica pior a emenda que o soneto, sabe? Essa é uma realidade, assim, imensa. Porque se eu parar pra pensar uma família que não tem muita rede de apoio, normalmente essa mulher tá ali amamentando, ela amamenta por horas. Ela amamenta 20 minutos, 40 minutos. Daqui 1 hora, às vezes, o bebê quer de novo. Aí, às vezes, o bebê até não quis, mas toda vez que você foi tentar fazer a transferência pra algum lugar, ele quis colo de novo, ele chorou de novo. Aí chega uma hora que você não aguenta mais, você fala, vou sentar aqui, vou ficar com ele, não vou nem me mexer. Porque pelo menos assim, ele fica quieto. Só que daí nisso tua cabeça tá aqui. Meu Deus, eu nem... Não lavei a roupa. Lavei a roupa. Sim. Eu nem fiz minha comida. Tem 1 milhão de coisas pra fazer. A cabeça tá aqui, ó. Tac, 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 tac. Que só uma pessoa que gerencia um lar... E aí eu tenho que pensar que boa parte das mulheres que a gente atende são muito executivas, elas têm um trabalho. Muitas são autônomas, são empresárias. Ela também tá assim, não responde aquele e-mail. Nossa, esse mês a minha renda vai vir X. Meu Deus, como que eu vou pagar então? A cabeça cheia de coisa. A cabeça. Tá, não tem ninguém que poderia fazer isso? Porque ela é a mãe. Ela tá fazendo... O que eu gosto muito de falar, que a Elo falou... Que eu conto pra todas elas assim, o que você tá fazendo é um trabalho. Ele tem um nome, trabalho reprodutivo. Você está nutrindo o teu bebê. Você tá cuidando do teu bebê. Quanto seria gasto se você tivesse que pagar uma terceira pessoa para fazer o trabalho que você faz? Quanto seria gasto se tivesse que comprar e alimentar esse bebê como você tá alimentando? Não tem preço. Não tem preço. Qual é o valor? Porque vai pra saúde, principalmente, Sim, que é uma coisa que não tem como mensurar o valor. E aproveitando nessa questão de saúde que você falou, você tem que esterilizar a mamadeira e tudo mais. A gente vê muito os mais antigos, né? O leite é fraco, porque o seu bebê toma o leite e 40 minutos ele quer de novo. A fórmula não, você dá a fórmula e o bebê dorme a noite inteira. Existe leite fraco? A fórmula é melhor nesse ponto? A fórmula é mais calórica, em alguns... Super calórica, na verdade, né? Termos de carboidrato. Que é o que satisfaz, talvez, mais, ou por um período longo, ou não? Não, quando a gente pega estudo, se eu parar pra pensar assim, o leite materno, ele tem uma proteína que permite que esse bebê faça uma digestão muito melhor. Não à toa, tem muito menos associação à síndrome da morte súbita do lactente em bebês que mamam leite materno. Quando eu vou para a fórmula, é o leite da vaca, que eu peguei aquela proteína, e eu quebrei ela em várias vezes para tentar deixar ela menos alergênica para aquele bebê. Então, ela não é uma proteína humana. Então, é uma digestão que vai ser muito mais lenta. Só que o que acontece é que esse bebê também tem muito mais desconforto abdominal. Quando eu amamento, eu estou fazendo uma assinatura para esse bebê. Esse bebê está precisando tanto de carboidrato, tanto de proteína, tanto de lipídio, tanto de vitamina. Quando eu coloco a fórmula, eu estou falando de um alimento estático, que não muda, é sempre aquilo. E aí, fora que eu dou muito mais volume. Parece que os bebês não conseguiriam mamar mais do que entre 90 e 150 ml, independente da idade. Porque quando você mama peito e você come comida, você faz várias pausas. Quando você pega, por exemplo, a mamadeira, eu viro ela e ela vai num fluxo contínuo, taca pau nesse carrinho. Muito mais rápido, né? E eles tomam 210. Porque o neném no peito, ele tem que sugar. A força que ele suga é muito maior, O peito tem só um defeito, de verdade, Deus podia rever pra próxima geração. Colocar aqui, ó, um dosador pra gente ter certeza quanto esse bebê mamou. Pois é. Só, o único defeito. Eu falava porque que tinha que ser transparente o estômago. Não era. Pipeta graduada. Não, mas é isso. O que eu tenho que entender é que quando o bebê vem pro peito, ele não tem um volume específico. Quando ele sai do peito, a gente quer controlar. E normalmente a gente controla muito para mais.
Então, às vezes, o bebê fica mais quieto porque ele tá tentando digerir um alimento que nem era tanto para ele e num volume completamente inadequado. Mas por quê? Aí ele ficou quieto. E o meu objetivo não era ele ficar saudável. Era ele ficar quieto, ele não dá trabalho, é ele ser bonzinho. O bebê quietinho é o bebê dos sonhos. O bebê... Tipo o bebê Alice. Normal. Bebê Não, Alice. Alice não. A bebê Alice é o bebê dos sonhos, entendeu? Exato. Agora, é isso. Mas peraí, eu sempre falo pra todo mundo que ela é a segunda. Eu já paguei meus pecados, Já, cara. tá E o primeiro não foi assim, né? Não, imagina. Agora, meninas, o terror das mães, a maior dificuldade realmente é o peito rachado, né? Como prevenir que isso aconteça? Existe como uma prevenção, existe como as pessoas falam, o preparo do peito. Ou seja, tem como calejar o bico antes, né? Isso que falam. Isso mesmo. Não tem. As duas maiores causas de desmama são dor e a falsa sensação de baixa produção. A dor, ela é realmente muito difícil trabalhar com a dor. Quantos atendimentos, né? Eu sou super passional, sou pisciana, sou emotiva. Quantos atendimentos, né, Elô? Eu saio assim, tipo, eu quero ficar lá. O que acontece é que o que preveniria, e eu falo, assim, e não é uma prevenção muito exata, é a gente ter uma memória de peito e manejar esse bebê bem desde o momento que ele nasce. Então, para começar, a gente não tem uma memória de peito. A nossa memória é o bebê a 45 graus na mamadeira. O peito tá aqui. O bebê, eu brinco sempre, eu gosto muito de trazer uma linguagem, sabe? Mas assim, eu falo, o bebê gosta de bexiga de fim de festa. Então, às vezes, aquele peito duro, aquela auréola gordinha. Ele quer mais o murcho mesmo, né? Ele quer o murcho. O murcho vai até o finalzão do céu da boca. Ele consegue sugar, né? Consegue pegar mais na boca. E normalmente a gente não sabe. Nós não somos nem mulheres que a gente se toca. Então, se eu parar pra pensar, por exemplo, o peito, apesar de ser um órgão hoje que a gente fala, né, muito, que é sexualmente uma coisa atrativa no Brasil, é um dos países que mais faz cirurgia plástica. Às vezes eu pergunto para as mulheres, quando eu faço o pré-natal delas, você se toca? Como que é a tua auréola? Você já testou para ver se ela é mais densa ou mais flexível? Às vezes eu vou um pouquinho além, né? E na relação sexual, como que é? Você descobre coisas assim que eu acho que você deve ver bastante no consultório? Não gosto. Fico de top. Me dá má impressão. Me sinto mal. Você olha aquela mulher, deusa do Egito, assim, ó, linda. Mas ela não consegue. Aí eu vou pegar essa mama e eu vou fazer um hamburgão pra socar na boca do bebê. Como que ela vai fazer isso se ela não tem conhecimento nenhum de como se faz isso? E para eu evitar fissurar, eu precisaria ter esse manejo, esse traquejo todo anterior do bebê chegar. Se eu contar do ponto de vista só materno, isso já seria bem suficiente. Só que daí é o que a Elô falou no começo. Eu tenho que contar com outros 50% que é o bebê que chega. Como que é a boca desse bebê? Qual o tamanho desse bebê? Se eu tenho, gente, uma auréola, um mamilo, que é um mamilo rolha, aquela auréola grande, aquele seio farto, e aí nasce um piguezinho, 2.400, com uma boquinha, né, eu brinco de pardal raquítico. Precisa de futuro, precisa de muito manejo. Então, se a gente também quisesse evitar, poxa, eu tinha que ter alguém na equipe para olhar para esse peito, para esse bebê, da mesma forma que eu tô olhando para aquela mulher. E ainda ter consultora de amamentação no pré-natal, para quando o bebê nasce falar, vem aqui, parece uma coisa meio que de luxo. A gente ainda não adentrou esse lugar. Mas ter alguém que conhece para orientar desde o começo. Isso é fundamental. A gente chega geralmente carro de bombeiro, entendeu? Quando o incêndio já tá pra lá de avançado. E isso faz muita diferença, né? Então, por exemplo, até falando sobre a questão da dor, da fissura. Quando a gente faz o pré-natal, ou quando, ainda que a gente não faça o pré-natal, mas que essa paciente, por exemplo, depois que eu tive toda a minha dificuldade, as minhas amigas, quando grávidas, falavam pra mim, o que você acha importante? Eu falava, tenha o telefone de uma consultora pra você ligar na mesma hora que você precisar, pra não adiar, porque quanto mais vai se adiando esse problema, a fissura vai se agravando, porque é o que eu falei ali no começo, não é um machucado que você ralou o joelho e você deixa o machucado quieto. Cara, o bebê tá ali, pendurado às vezes o dia inteiro, não tem como
sarar uma ferida num toque de caixa. Sim. Então, quanto mais isso demora, quanto mais a gente demora pra chegar, mais grave vai ficando. Porque aí essa mulher já tá cansada, a dor já vai piorando, a fissura vai piorando, vira Elas começam quadro a de ter tremedeira, abscesso. aí o bebê quer mamar. Aí ela começa a já ficar nervosa, Tipo, porque vai vir pro peito. É que a maioria Porque só realmente deixa... a dor é terrível. É Quem terrível, teve é sabe terrível. que é terrível, né? Então, assim, elas esperam a dor chegar, eu ter um problema pra Pra ir consultora atrás. entrar. Só que aí eu já tenho um mamilo machucado. Já fica mais difícil. Mais difícil. Eu preciso entrar, porque, gente, vamos lá. Né? Quem trabalha com dor. Só de você falar a palavra dor, você já gera incômodo. Aí você pensa assim, talvez aquela mamada nem ia doer. Mas na hora que eu vou trazer o bebê pro peito, ao invés de eu manter a postura que a consultora foi lá da maternidade e ensinou, eu já faço assim. Porque eu já tenho uma memória de dor. Eu já tenho um limiar de dor modificado. É fisiológico. Então, na hora que eu vou fazer isso aqui, ele já pegou só na pontinha. E aí ele machuca de novo. Então eu vou entrando no ciclo. E eu acho que tem uma coisa também que é sempre importante a gente lembrar. Infelizmente, a maioria das mulheres vai para uma maternidade grande, conhecida, e acha que o profissional que tá lá é super qualificado para amamentação. Ou vai orientar do modo correto, né? E assim, o que a gente mais ouve, a primeira coisa que a gente ouve nos atendimentos mas cada uma que entrava lá me falava uma coisa. É bem isso. E a gente atende um público assim, é o que eu falei, a consultoria não é uma coisa tão barata, a gente atende ainda um público que na maioria das vezes tem uma equipe legal, teve um pré-natal legal, pariu numa maternidade legal. A questão é que a amamentação, se você pegar qualquer grade curricular, até da pediatria na residência, ela não é muito explorada ao manejo. Fica muito desse negócio do ponto de vista nutricional, que é bom para o bebê, que é bom para a mãe. Mas assim, o manejo da amamentação, as enfermeiras têm um pouquinho, tem muito mais na obstetrícia. Mas não é um negócio que você fica ali. Mas nem então, nós. Nem vocês. Nem nós, que somos especialistas em obstetrícia. Então, Nem assim, nós. não é que o profissional ele é ruim, ele é ótimo no que ele tá fazendo. Só que assim, você não chama o cara que vai pintar a tua parede, que vai construir sua casa, pro mesmo que vai fazer o projeto. É um quadradinho diferente. São muitas coisas para uma pessoa só. Isso. Agora, com relação à posição de amamentação, tá? Todo mundo fala muito da pega, que é o que as pessoas mais sabem hoje. Qual a pega correta? E posição de amamentação, é verdade aquela questão, não pode amamentar deitada, porque isso pode gerar otite na criança? Fake news total. Tem até uma imagem que rola na internet que mostra que a mãe muda de posição, né? Então, por exemplo, é que agora a Alice não tá mamando, mas o bebê mamando, ele tá deitado em todas as posições. A não ser na posição cavalinho, que o bebê tá sentadinho. Na posição tradicional, ele tá deitado. Na posição invertida, ele tá deitado. Se você deitar, ele segue deitado. Mas a mulher tá em posições diferentes. O que pode ter um risco de otite aumentado é um bebê que mamar deitado, mamadeira. Mas um bebê que mama peito... Aliás, assim... Eu, particularmente, tenho uma opinião pessoal, que eu sempre falo para as pacientes. Não existe, na minha opinião, uma amamentação a longo prazo se essa mulher não mamar deitada. Porque chega um momento que você tá exausta. E, cara, você deitar ali, o bebê mamar... Acabou. Beijo, filho. Vida que segue. Descansa só um pouquinho. No começo, quando a gente se conheceu, o Pietro, meu filho, a gente fazia cama compartilhada, que era uma coisa que eu sempre fui super contra. Eu falava, imagina, atrapalha o casamento, atrapalha... Só que chega lá na hora do pega pra capar, o menino queria mamar e eu falava assim, o quê? Ou eu levantava, e aí ele despertava, e eu acordava e depois demorava pra dormir, ou eu só fazia assim, ó. Levantava a camisola e tchau. A Lívia falava pra mim, quantas vezes o Pietro mamava na madrugada? Eu falava, eu nem sei. Porque às vezes ele virava pro meu lado e eu só fazia assim, já levantava. E eu já dormia. E tchau, vida que segue. Então, eu não posso reclamar em relação à privação de sono porque eu não tive isso. Mas por quê? Isso foi possível por causa da cama compartilhada e de amamentar deitada. Às vezes as pacientes morrem de medo, né? A gente treina com elas. Cara, vem aqui. Vamos e aí deitar. a gente deita. Não, mas não tem problema dele engasgar. A gente fala, ele tá na mesma posição. E aí a gente ensina o jeito mais confortável de como colocar, pra não ficar numa posição errada também, porque tem essa. Vamos aumentar deitada. Se eu colocar o bebê aqui, ele vai pegar no lugar errado. Então tem que ver se o peito não tá sufocando também, porque às vezes ele tá sufocando o nariz da criança. Na posição certinha, mas é lenda total. Não tem nenhuma relação Mas de é otite. que, de novo, né? Talvez só a fono
estude um pouquinho mais profundamente quais são as musculaturas recrutadas na amamentação. Quando eu mamo o peito, eu recruto um grupo muscular. Esse grupo muscular bloqueia ali um pouco o pavilhão auditivo. Eu estou usando aqui muito masseter, então eu bloqueio tudo isso aqui. Quando eu mamo mamadeira, vai muito para orbicular, bucinador, não está bloqueando. Então realmente não pode estar deitado nunca. Tem que estar a 45 graus todas as mamadas, porque vai escorrer para lá. Agora, se é peito, isso não existe. E eu fico pensando, gente, isso que a Elo falou, né? As pessoas, eu tenho a sensação que elas não param um pouco para pensar. Tipo, o bebê tá deitado, meu peito tá aqui, né? Pra frente, em paralelo. Qual a diferença se eu deitar o meu corpo? O fluxo vem até mais devagar. Tipo, não tem sentido nenhum se você pegar uma pessoa e falar assim, deixa eu deitar pra te mostrar. Mas eu acho que é muito essa cultura de que parece que a mulher, quando ela amamenta, ela tem que cumprir um script. Sabe? A amamentação não é pra mudar nada. Enfia a criança no sling e vai correr no parque. Aí ela vai mamar pendurada no sling. Ah, deixa eu tomar meu café com a minha amiga hoje, almoçar. E o que você vai fazer? Ela vai comer enquanto a gente come também, olha que delícia. Uhum. A amamentação, ela não tá bipartindo você socialmente. Putz, ela quer dormir, eu também. Como que a gente resolve isso? Colocando a teta na boca dela do mesmo jeito? Então, a amamentação, ela é muito mais simples do que pintaram que ela fosse, sabe? E isso acabou fazendo até que ela fosse mais dificultada, muito. Né? Agora, pegar uma deixa de algo que você falou. Cirurgias. Como você falou, Brasil, recordista de cirurgias, reduções de mama, colocação de prótese. Como isso impacta na amamentação? Uau, gente. Eu acho que daria só um podcast inteiro. Eu sei, tá resumido aí. Impacta muito. Eu tenho que pensar que eu tenho uma auréola que ela tá cheia de inervação, tem cheio de fio. E qualquer cirurgia que eu faça aí, eu posso cortar esses fios. E esses fios podem ser sensoriais, que vai fazer esse bebê demorar mais para conseguir mandar o leite vir. Porque quando o bebê tá com a boquinha ali, ele tá contando para esse corpo assim, ei, libera aí, eu tô querendo comer. Se esses fios estão cortados, interrompidos, isso pode demorar mais. Aí quando vem a mensagem vem para mandando pros canos colocarem para fora. E aí às vezes eu tenho esses canos, todos, cada um para um lado. Ou esses canos não estão chegando até a saída, porque eles foram desconectados. Então existe bastante impacto nas cirurgias. Mas hoje em dia a gente não bate tanto, a gente não determina. Não dá para falar, ainda que você pegue o melhor cirurgião do universo, que não vai ter impacto na amamentação, assim como não dá para falar que de repente você não vai amamentar exclusivo. É mais uma coisa que tem que esperar acontecer a pojadura, descer o leite pra gente saber. A gente já pegou casos, né, amiga? De mulheres que tiveram 2 cirurgias redutoras de mama, que a gente falava, cara, provavelmente... E aquela cicatriz em T. Que a gente falava assim, olha, a chance de amamentar exclusivo é quase nenhuma. E... Aconteceu. Aconteceu, como já pegamos casos que não. Aí, normalmente, essas aí também, elas são as sortudas. Nasce um bebê com peso adequado, com uma boquinha nervosa. Aí ela tem assim, ela é toda ocitocinada, ela adora o corpo dela. E ela é metódica. Oi, meu amor, tudo bem? Você vai fazer bomba após todas as mamadas. Ok? Ok. Ela faz. Porque eu preciso dar mais estímulo para essa mama. Aí ela tem um obstetra muito legal, que eu falo para ele, o que você acha de entrar com galactogogo, né, que é para aumentar a produção de leite para essa paciente, porque ela é grupo de risco. Vamos. Então, tem que se alinhar todos os astros e a gente fazer um trabalho muito bem feito juntos. Mas você acha que também isso inclui um pouco da parte psicológica da mulher? Muito. Muito. Porque tem umas que pensam alguma coisa e trava mais o leite, ou umas que, igual você falou, essa tem ocitocina aí pra dar e vender, essa daí não tá pensando em nada, então o leite dela sai muito mais, um fluxo muito melhor. Não é nem pelo leite, é pelo como ela mesma se relaciona. Então, a Elo sempre fala, né, não citaremos o nome de ninguém, que tem uma paciente que ela não superou. Ela fala sempre pra mim, eu não superei essa daqui até agora, foi uma das primeiras. Ai, nossa, não superei. Ela tinha uma cirurgia assim... A desistência dela. Não, sério, até hoje eu não superei, faz mais de 2 anos, quando eu lembro
lembro dela, eu tenho vontade de chorar. Porque eu não me Porque conformo, não me conformo. Tem cirurgias que são mais invasivas. Ela né? tinha duas, né? Ela tinha duas cirurgias, essa em T. Ela fez reconstrução de auréola. Ela fez reconstrução até de mamilo. Todos os fatores de risco. Todos os fatores de risco. Todos. E quando eu cheguei, ela realmente estava numa baixa produção, A assim. bebê tava desnutrida. A bebê tava muito desnutrida. Foi aquele caso, que é o caso que me dá medo, que eu falo, gente, a gente precisa levantar esse bebê. Cogitamos até reinternar o bebê. Tinha uma super rede de apoio. O marido apoiava em tudo, ajudava na bomba, dava leite na colher. Então, assim, o cenário Perfeito. todo Até que ela favorável. chegou, basicamente, a gente foi reduzindo o complemento pouco a pouco. A gente já entrou com um volume de complemento absurdo no começo. Por causa da Por desnutrição. causa da desnutrição, o bebê precisava e da baixa produção dela. Chegou uma hora que ela tava, assim, usando um complemento que era uma dose, assim, tão ínfima, que eu liguei pra pediatra e ela falou, não, vamos tirar. E ela se manteve ganhando peso. Não, sério. mudou. Chegamos no lugar de amamentação exclusiva. Exclusiva. Perfeito, tudo maravilhoso. E aí ela não quis mais. Ela deu pra trás, Ela não- desistiu. ela- Não, eu não desistiu. superei. Até hoje. Ela falou pra mim, é muito desesperador. Toda vez que ela tá no meu peito, eu não acredito que ela tá mamando mesmo. Porque como a nenê desnutriu, ela Aquela ficou com esse imagem, medo. Ficou com medo, E né? aí o que eu falei, Um trauma. o defeito do peito é qual? Que ela não sabia o qual volume a bebê tava mamando. Não, e eu falava, mas olha as eliminações. Tem muito xixi, tem muito cocô. Tá ganhando peso. Tá ganhando peso. Olha o que a pediatra tá falando. Mas ela não dava conta. Quando vocês identificam que tem alguma coisa muito grave psicologicamente, aí vocês passam essa paciente pra se tratar com um psicólogo, um Sim. psiquiatra, e vocês acabam Eu encerrando sempre essa... tento. Eu sempre... É que assim, é bem delicado, né? A puérpera, ela é delicada. Então, tem famílias que recebem muito melhor. Às vezes, eu vou tentando comer pela beirada, né? A Elô sabe, eu vou aqui toda trabalhada no aconselhamento. Como que você tá se sentindo? Como você lida com esse choro do bebê? Tem algumas escalas, né? Tem a escala, por exemplo, de Edimburgo, que eu sei ela um pouquinho na minha cabeça. Então, eu vou tentando triar. Às vezes, eu mando pra ela. Eu falo, vou te mandar uma escala. Eu tô te achando um pouquinho mais rebaixada do que o normal. Isso é normal. Você não tem um defeito por você estar assim. Algumas vezes eu tenho que falar, olha, meu amor, eu acho que você tá entrando num quadro ansioso. Seria muito interessante a gente trazer alguém pra gente. Porque isso aqui já não é mais a minha competência. Eu preciso de alguém cuidando de você. Mas não é tão simples, porque o que acontece é que a gente também não fala tanto do que é a psicologia do puerpério. Então, a gente também desconhece muito esse universo. E aí, muitas vezes, eu faço só o quê? Eu medico essa mulher. Uhum. Mas eu não mudei a vida dela. Não, você não Exato. tirou o fator, né? Eu não tirei o fator. Causador. Então, é bem delicado. E diz uma coisa, com relação a tipos de parto. Pode falar, Vicky. Parto normal, parto cesárea. Qual o impacto disso na amamentação? Ou o leite demora mais pra sair ou não? Impacta. Bastante. Na verdade, tem durante o parto. É mais seu departamento. Mas assim, durante o trabalho de parto, a amamentação, ela vem ali de todo um cenário do pós-parto, né? Do pré-parto. Então, do pré-parto, isso. E muito do que aconteceu ali durante o trabalho de parto, ele vai impactar, né? Então, às vezes a gente tem mulheres que a gente pega no pré-natal que falam, não, eu quero cesárea de qualquer jeito. Eu quero cesárea de qualquer jeito. A gente fala, ok, então vamos esperar que você entre em trabalho de parto? Porque hormonalmente falando, tudo isso vai impactar sim na pojadura. Vai impactar se essa mulher teve uma pressão alta, teve um fator de risco, foi uma fertilização in vitro, essa mulher teve diabetes estacional, não teve, ela tem um quadro de ansiedade, não tem. Todo esse combo, ele pode impactar. Tem a questão também do tempo da demora ali da pojadura acontecer, porque muitas vezes é o que a gente sempre fala, né? Mas a mulher vai fazer uma cesárea agendada com 38 semanas. Mas o que garante que essa mulher realmente estava de 38 semanas? Não tem como garantir. Essa mulher podia estar de 37, de 36, e isso vai impactar sim na produção de leite, vai impactar inclusive no bebê ter disposição para mamar. A gente pega às vezes bebê prematuro, lógico que faz diferença. Um bebê prematuro, ele não tem ali a mesma disposição de um bebê que estava prontinho, do pão pronto no forno, Nem abaixo peso. de 40 baixo peso. semanas, né? É que, assim, tem... isso, felizmente, né, tem ganhado cada vez mais robustez. Quando eu vou para um trabalho de parto, eu provavelmente vou usar menos fluidos, menos medicações, menos drogas. Então, a retenção de líquido é menor. Na hora que eu vou num parto cirúrgico,
eu vou precisar abrir mão de vários recursos. Então, é aquela mulher que eu até brinco que no pós-parto incha igual um baiacu. Ela, normalmente, ela reteve mais líquidos. Ela usou mais drogas. Eu tenho um corpo trabalhando para metabolizar tudo aquilo. Então, essa questão do inchaço, por exemplo, tem relacionado muito com a pojadura. A gente vê que quando aquele pezinho começa a melhorar, parece que o leite vem mais abundante. Nossas avós falavam isso. Uhum. Então, parece que é uma coisa que não é muito mito, tem um respaldo científico. Fora que o trabalho de parto, ela bombou de ocitocina. Na hora que eu tô num parto cesáreo, né, ele é cirúrgico, não tem ocitocina circulante. Só Às sintética. vezes a mulher nem queria aquilo também. Não queria aquilo, ela Jogo psicológico. Tem dor. psicológico. E fora que daí a gente precisa lembrar de outra coisa. Uma coisa é eu parir, como tá meu corpo? Como que tá meu corpo depois de uma cirurgia? Então, às vezes, eu quero colocar o bebê em alguma posição que eu tô limitada pela cesárea. Pela dor. Pela dor, pelo jeito que ela senta, pelo jeito que ela levanta. Até porque a amamentação, por exemplo, a posição tradicional, a mulher está mais sentada. Sim. E muitas vezes a gente chega no pós-parto, E essa ela- mulher não consegue sentar. Claro. Não dá. Então, até do ponto de vista comportamental, impacta muito. Aí, se eu parar pra pensar que é um bebê que eu não sei se tá pronto, gente, um bebê que não sinalizou que tá pronto pra nascer, eu não posso dizer que ele está pronto pra nascer. Então, as pilhas deles, às vezes, é aquela bateria viciada do celular. Ele descarrega mais rápido. Aí você acha que ele tá mamando e ele tá capotado. Ele não tá mamando, ele tá com o peito dentro da boca. Só. E aí você vai pesar, ele não ganhou peso, ele só perdeu. Aí entra no outro aí problema a do gente- peso. É muita coisa, né? É porque o bebê, ele nasce tendo que passar na FUVEST do peso, entendeu? Se ele chegar lá, ele não atinge aquele peso, é que o leite não é suficiente. É isso, você já pensa isso. Meu leite não tá Não tá bom. alimentando, né? Uma coisa que não se fala, que eu acho muito interessante que vocês falam, e que eu acho que queria que vocês falassem um pouquinho mais, é com relação a essa questão das patologias que já podem ser um fator de risco para uma dificuldade da amamentação. Porque muitas pacientes hoje têm um pré-natal patológico como uma patologia e não fazem nem ideia que isso pode influenciar mais pra frente. Isso é muito interessante. Eu acho que eu não lembro agora qual grupo, se foi na Austrália. A Austrália tem um grupo muito grande de estudo com ordenha de colostro pré-natal. Principalmente nas pacientes que são diabéticas gestacional ou diabéticas insulina dependente tipo 1, enfim. Se eu não me engano, o que eles constataram é que quando você conta para elas que elas talvez tenham mais dificuldade, elas se sentem melhores quando a dificuldade chega. Elas se sentem melhores, por exemplo, de pensar que de repente elas não tenham aquela lactação. Então, muitas mulheres vão para o pós-parto achando que aquele quadro dela não tem impacto nenhum. E pode ter, não é determinante, mas é. Então, por exemplo, a diabetes está muito relacionada com a pojadura tardia. Então, ela demora para acontecer. Ela tem que acontecer ali até 72 horas. Ela vai acontecer no quarto, quinto, às vezes até 7º dia. Qual é o problema disso? O problema é que o bebê passou de fase. Colostro, lindo, maravilhoso, divino, para colonizar aquele ser. Mas ele não tem volume. Depois de 72 horas, esse bebezinho ele precisa de volume. Na hora que ele não tem volume, ele vai entrar em déficit calórico. E ele tem um metabolismo que ele não pode entrar nisso. Ele tem que eliminar a bilirrubina. Ele tem que fazer cocô. Então, essa mulher precisa muito mais de acompanhamento. Porque se alguém perceber que a transferência de leite não está adequada, é a hora sim de entrar com complemento até que essa pojadura venha. Esse peito pode ser um peito que precisa muito mais de estímulo. Se eu tenho um bebê que mama pouco no primeiro, no segundo dia, que é o comum também, essa mulher, essa pouca estimulação desse bebê pode representar pouca coisa para ela. E o estímulo seria tirar com a bolbinha. Bomba, Ordenha manual. a extração manual, que é muito eficaz. E é muito bizarro, né? A gente tem muita mulher que vai pra bomba e não tira quase nada. Vai pra mão e enche o potinho. Diferente estímulo, né? É muito diferente. Esse negócio de entrar no chuveiro com água quente pra deixar bater, cair pra sair mais, tem alguma coisa a ver também? Não tem? Tem a ver, e assim, gente, parem de fazer isso com as mulheres. Tem a ver, inclusive, pode atrapalhar e muito. Foi o que aconteceu Sério? comigo. Mas também não é pra tomar banho frio. Eu chego nas casas, elas falam, o que acontece?
Quando você joga água quente, você faz uma vasodilatação. Você não vai produzir mais leite. Você vasodilatou. Você abriu o cano. Você abriu o cano, veio mais fluxo. Se eu drenar essa mama direitinho depois, Tudo bem. tá tudo bem, deixa ela tomar o banho dela. Pede pra ela aproveitar lá e dedilhar a mão, assim, naqueles nódulos doloridos, com aquela água quente caindo. Provavelmente já vai começar a gotejar ali, ela já vai sair desse banheiro muito melhor. Pega esse bebê, coloca no peito, taca-lhe pau. Terminou? Pede uma compressinha de água fria, coloca pra diminuir a inflamação. Porque a pojadura é um processo inflamatório. Agora, normalmente, o que acontece? Ou não pode, ou igual a Elô, vai pro banheiro Compressa. e faz compressa quente. Não, eu ficava no chuveiro, água quente. E aí eu massageava. A hora que eu tirava todos aqueles nódulos, que era um bloco, eu saía, cara, passava 10 minutos, já tava Tudo 10 junto. vezes pior. Eu já usava absorvente de seio, porque vazava. E aí, quando eu tirava pra tomar banho, ele já fazia assim, ó. Tss, só via jato, assim, ó, no banho, assim, ó. Eu falava... E quanto mais banho eu tomava, que, assim... Ficava mais tempo no banho quente, mais jato saía. Sim. Eu chegava, já saía do banho, assim, com toalha... Assim, ó, fazendo compressa mesmo. Isso é, inclusive, uma coisa maravilhosa pra gente, quem precisa ordenhar. Eu sempre falo, aquece o bocal. Aquece o funil da legal. bomba. Pega a tua mão, esquenta, massageia, se toca. Se toca e na hora que você põe o funil, põe um funil mais quente. Elas parecem conseguir tirar um volume sempre maior. Olha, Só que eu tô querendo uma alta produção. A grande questão é que tem muita mulher que não é pra eu fazer isso, que eu vou fazer uma Eu ia falar que iatrogenia. um Já problema, tem, né, produção é uma coisa que é muito individual mesmo, né? É. Porque se é uma mulher que tem ali uma baixa produção, é zero problema essa mulher ficar no chuveiro e não tem problema. Agora, se a gente pega uma mulher com uma super mega Eu hiperlactação, vou ser agora. beirando uma mastite, Isso e é uma essa puta. mulher ficar toda hora ordenhando, chuveiro, massagem, você vai piorar o quadro, piorar e agravar, e vai produzir mais, porque vai ficar tirando mais, Sim. o corpo entende, Cada produz vez mais. que você tira mais, vem mais. Oli, e fora a diabetes, quais outras? Hipertensão, né? Então, todos os do grupo aí, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, HPP, a hemorragia Tireoide. pós-parto. A hemorragia pós-parto tem um impacto, assim, muito, muito importante. Placenta creta. Então, ficou algum pedacinho ali. Às vezes, a gente vê uns milagres acontecerem, né? A gente teve uma paciente recentemente que era uma placenta creta, apareceu depois. Só que ela tá com uma produção incrível. Normalmente, isso não acontece. Nem tem produção direito. Síndrome do ovário policístico é um Que lugar... é super frequente hoje em dia. É muito frequente. E a síndrome do ovário policístico e a endometriose, gente, elas estão num grupo de doenças que é tão difícil, porque eu posso ter uma mulher que produz em exagero e eu posso ter uma mulher que não produz basicamente leite. Então, assim, é uma mulher... hipotireoidismo. Quando que apareceu? Essa mulher teve desenvolvimento glandular? Às vezes, a gente pega muita paciente que fez cirurgia com 18, 19, 20 anos. A mama é um órgão que ela vai se desenvolvendo até os 35. Cada ciclo menstrual, ela está se desenvolvendo. Nunca ninguém falou isso para ela. E aí, você vai tentar triar como essa mama. Ela era mais tuberosa? Né? Parecia um cone? Ela, às vezes, não lembra. De quando você teve esse hipotireoidismo? Como que foi sua menarca? Como que é teu fluxo? E ela não sabe, ou é uma bagunça. Isso já está me contando que eu tenho uma síndrome metabólica. E que possivelmente essas glândulas não desenvolveram tão bem. Igual, uma coisa que está muito crescente é a resistência insulínica. SOP, endometriose, diabetes, está tudo dentro da hipotireoidismo, dentro desse grupinho da resistência insulínica. Então, a insulina, ela compete muito ali, o epítopo, o lugarzinho que tem que grudar, ela está competindo. Então, é uma mulher que não vai ter ali o estímulo para esse leite ser produzido. Então, alguém precisa observar essa mulher para ver se ela está dentro desse grupo, que eu só tenho como afirmar quando o bebê nasce, ou se não, ou se está tudo bem, sabe? Mas eu preciso contar. E, normalmente, ela passou em 1000 consultoras, passou em 1000 pessoas e ninguém contou para ela. Então, sim, a gente precisa olhar todo mundo que vai pro pezinho do grupo de risco. Eu tenho que falar, volta aqui comigo, então. Porque senão eu deixo esse bebê em risco. É quase sempre o mesmo cenário. É um bebê que não ganha peso,
Uma mulher louca. É uma mulher descompensada. Descompensada. É um bebê que mama o tempo inteiro, de hora em hora, por uma hora, que chora o tempo todo, que macera o mamilo buscando fluxo, que ela tá ali colocando ele no peito em livre demanda e ninguém contou que talvez ela esteja numa baixa produção. E que aí, se a gente complementar esse bebê, a gente vai contar no que a Elô falou. Mas, meu bem, cada gota importa. Vamos amamentar com cada gota aqui. Com que dá, depois você complementa, né? Exato. Tá. Já tá falando, complemento. É só pra complementar o que o peito não tá Não dando. tá dando, Exato. é isso. Gente, dá pra gente ficar aqui mais uns 3 podcasts, tá? Ah, dá. Vocês podem voltar, por Não, favor. eu, assim, sinceramente, vai ter que voltar. Sabe o que eu ia falar? Eu ia falar assim, nós somos mulheres, a gente escuta coisas de ser sobre mãe o tempo inteiro, a gente conversa com amigas, né, que já foram mães, enfim. E mesmo assim, tem coisas que a gente nunca escutou, tem coisas que a gente tem que aprender. Olha quanta coisa que a gente aprende o tempo inteiro. Eu tô aprendendo. Ou a gente sabendo todos os dias que... com ela. Não, e a gente Tem acha muita que sabe, coisa. né? A gente, eu amamentar, eu sou mãe, já Mas é o fui que eu tô mãe te falando, eu sou obstetra. E eu mesmo- lido e com mesmo todos assim, né? os dias bebê e eu aprendo com elas todas. Você imagina que eu agora grávida, eu fiquei numa lactogestação, que é quando você amamenta durante a gestação, que é um dos mitos, inclusive. Que pode, gente, pelo amor de Deus! Deixa essas crianças mamar com a mãe grávida. É, por exemplo, eu, Eloá, fui desmamada abruptamente por isso. A minha mãe engravidou enquanto amamentava, chegou no médico dela, 40 anos atrás, o médico falou o quê? Não pode mais. E eu era grudada na teta. Vai perder o bebê. Aí a minha mãe, Vai perder eles o bebê. vem, né? Não vai perder o bebê, porque o útero contrai. hoje. Minha mãe me desmamou. Beleza. Só agora, quando eu fui amamentar grávida, que a minha mãe falou, mas pode? Olha lá, tá vendo? E imagina eu, consultora, fazendo pré-natal. Aí eu chegava às vezes pra fazer exame, meu filho tava junto, vinha mamar. Não, mas você não pode amamentar, você tá grávida. E eu falava, não, pode. Não. E assim, eu no hospital. Enfermeira falando isso pra mim, médico falando isso pra mim. E eu falando, não, mas eu sou consultora de amamentação, eu tô te garantindo. Pode amamentar grávida. Mas você imagina se acontecer alguma coisa com esse bebê? A cabeça da mulher. Imagina. Não é um acaso, ou não é uma fatalidade, amamentei. ou não é uma doença, é porque ela amamentou. A É que amamentação, são muitas informações muitas. desencontradas hoje em dia. Cada um fala uma coisa literalmente. E a gente fica totalmente perdido. O que a gente faz? A gente faz isso, não faz aquilo. E a grávida é um E ser assim, que e vai tem ser medo. assim sempre, Tem medo, né? lógico. Exatamente. E vou te falar. Às vezes a gente até esquece o que a gente passou lá na primeira gestação. Ah, Então sempre. você esquece. Eu tenho Mas 3. é tão Eu já fui diferente. mãe. Não, você esquece, fora que uma gestação não é igual a outra, e o problema que você teve em um não vai ter um em outro, e vice-versa. É complicado isso, né? É bem... Mas por isso que Meninas, é importante. A gente ficaria aqui horas e É, horas. Mas Mas nosso assim, tempo ó, tá estourado, voando. né? Eu queria agradecer, Lívia, queria agradecer, Lô, queria agradecer, Alice. Ai, a Alice se Gente, comportou. literalmente Gratidão. o anjo. Literalmente isso, o da anjo. hora. Ela chegou aqui, mamou. Ela mamou, acabou, dormiu. Tchau, o podcast pela paz de inteiro. Jesus. É isso aí, gente. Mas foi muito bom, obrigada pelo convite. A gente ama esse assunto, a gente se encontra e sempre Continua falando de tetas. Continua falando de tetas o tempo todo. É É isso. que assim, o que a gente tem que, acho que se tivesse que deixar um recado, existe... Olha lá pra câmera. já deixa Olha o lá e recado. deixa o recado. Se a gente tivesse que deixar então um recado, eu não posso perder de vista que existe uma pessoa por trás daqueles seios, daqueles peitos. Existe uma pessoa por trás daquela boca. Então, o grande segredo é quem são essas pessoas? Como que eu acesso essas pessoas? Que história esses corpos e essas cabecinhas, tanto da puérpera quanto do bebê, me contam? Se eu quero um processo de amamentação, eu tenho que olhar para o indivíduo, para as pessoas que estão nesse processo. E a gente normalmente esquece de tudo isso. Então, olhemos para as pessoas que são donas desses corpos que chegam nas nossas mãos. Muito bem, muito bem. Então é isso, a gente gostaria de agradecer, eu gostaria de agradecer aqui novamente vocês duas, tá bom? Por trazer esse assunto maravilhoso, vai servir para muitas mulheres que já foram mães, que vão relembrar o que passou, para as próximas aí que vão ser mães. Eu sei que tem mulher que hoje em dia não quer e tá tudo bem, Sim. mas é bom também saber, para E as ajudar a que coleguinha, querem, venham viu? fazer pré-natal com a gente. Venham. É isso aí. Exato. Inclusive, deixa aqui a rede sociais de vocês, para quem quiser seguir. O meu Instagram é @elocanhasse, do jeito que se fala mesmo, né? Elo, CANHSSI. Vamos colocar aqui embaixo, pode deixar. É.
E o dali? E o meu é Lívia.poliquizo. E a gente lá tem todos os contatos, né? Tem os Então, acessando o contatos, Instagram. tem tudo. Maravilhoso, É isso. meninas. É muito isso, obrigada. consultoria de amamentação não é luxo, é necessidade. É Não é isso isso? aí. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Manda obrigada. Obrigada, mais vez. um. Até o próximo. Até, pessoal. Um beijo, obrigada. Não Beijo. deixem lá de curtir, compartilhar, comentar, por favor, tá É bom? isso aí. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau.